a camada de ozônio? Existe uma parte da atmosfera que possui uma concentração elevada desse gás aqui, ozônio. Lembrando que o ozônio ele é alótropo do gás oxigênio, que é o O2. Então aqui a gente tem O2 e O3, sendo que O3, sendo que existe uma relação de alotropia entre ambos. Ou seja, são substâncias simples que possuem fórmulas químicas distintas, assim como carbono diamante e carbono grafite. Beleza. Então, o que a camada de ozônio faz? Ela vai minimizar a penetração dos raios ultravioleta na Terra. Então, ela é fundamental para barrar parte da radiação eletromagnética que vem do Sol. No caso, a ultravioleta, que é um tipo de radiação cuja energia é bastante elevada. Caso não houvesse essa camada de ozônio, seria muito difícil o desenvolvimento de vida na Terra, porque muitas vezes essa radiação tem um efeito esterilizante, principalmente em micro-organismos. E muito se fala da destruição da camada de ozônio a partir da emissão dos CFCs, presentes em aerosóis, em sistemas de refrigeração. Essa espécie química aqui reage com o gás O3, com o ozônio, diminuindo assim a sua concentração na atmosfera. Então, para que esse problema seja minimizado, é necessário diminuir o uso desses tipos de gases que agridem a camada de ozônio. Bom, e quando a gente fala de química ambiental, a gente também tem que falar do ciclo de alguns elementos e de algumas substâncias. Primeiramente, o elemento mais importante para a vida, que é o carbono, ele tem o seu ciclo, em que o que acontece? A gente tem na atmosfera o gás carbônico, que é o CO2, e nós sabemos que ele é assimilado pelos vegetais através da fotossíntese mediante a incidência de radiação solar. Então, o CO2 ele é absorvido pelas plantas pela fotossíntese. Muitos animais vão encontrar nos vegetais a sua fonte de energia para fazer a respiração, e é na respiração celular que a gente vai ter o retorno do CO2 para a atmosfera. E é claro que esses animais eles também vão morrer, e a sua decomposição durante muitos anos vai levar à formação de combustíveis fósseis, né? Então esses combustíveis fósseis, por sua vez, podem ser utilizados em processos industriais, né? A sua queima é usada para geração de energia, o que faz com que o gás carbônico retorne à atmosfera, né? E isso se trata de um ciclo, já que o CO2 que é liberado, ele vai retornar para as plantas por meio da fotossíntese, que vai servir de alimento para os animais, que vão fazer respiração e fazer com que o dióxido de carbono retorne novamente para a atmosfera. Então, essas são as principais etapas do ciclo do carbono. Um outro elemento muito importante também é o nitrogênio. E é o seguinte: sabemos que na atmosfera existe o gás N2. Sendo o nitrogênio um elemento essencial à vida, como é que se dá a assimilação do nitrogênio pelos seres vivos? Bom, nas raízes de algumas plantas leguminosas, a gente tem algumas bactérias fixadoras de N2, né, que se encontram nos nódulos das raízes desses vegetais. Então, essas bactérias estabelecem com as plantas uma relação de simbiose. E o que acontece? Quando esse N2 ele é fixado, ele pode passar por algumas reações químicas para se transformar em amônia, ou então no íon amônio. Lembrando que existe uma diferença entre amônia, que é NH3, e amônio, com O no final, que é o NH4+. Trata-se de um cátion poliatômico. Então, NH4+ é o íon amônio, que vem da amônia. Então, o nitrogênio ele pode passar por essas transformações em que ele vai se converter no cátion amônio, pode passar por outras transformações para se tornar nitrito, que é o NO2, ou nitrato, que é o NO3, e a partir daí essa espécie química que vai ser assimilado pelas plantas, e posteriormente essas plantas que assimilam o nitrogênio sob a forma de nitrato vai servir de alimento para animais que vão usar a planta como fonte de nitrogênio. E é claro que
As plantas e os animais, eles podem morrer. E é claro que as plantas e os animais podem morrer, então sobre eles vão atuar os micro-organismos decompositores, né, como os fungos, as bactérias, e que vai transformar o nitrogênio presente no corpo desses seres vivos numa outra forma, podendo ser a amônia, por exemplo, e aí ocorre a repetição. E a partir daí ocorre a repetição desse ciclo. É muito bacana nós nos lembrarmos também de que o oxigênio, a maior parte do nitrogênio é fixado através da ação das bactérias fixadoras. Elas são as grandes responsáveis pela fixação de nitrogênio no solo. Mas também essa fixação ela pode ocorrer de outras maneiras, como por exemplo a fixação atmosférica, em que os óxidos de nitrogênio, no caso o NO2, ele reage com a água formando o ácido nítrico. Quando ele se torna ácido nítrico ou ácido nitroso, no momento da precipitação, nós vamos ter a fixação dessas duas substâncias no solo. Então, a partir do momento que a gente tem a fixação dessas duas substâncias no solo através da precipitação, através da chuva, a gente vai ter a presença desses íons aqui, ó, o NO2- o NO3-, né, que vão ser utilizados posteriormente pelos seres vivos. Mas é muito importante lembrar de que essa fixação do nitrogênio através da atmosfera é um processo bem minoritário, porque ela depende, quando a gente está falando de locais mais afastados da cidade, por exemplo, a formação desse NO2 depende da reação do N2 com o oxigênio lá na atmosfera. E isso requer uma energia muito grande. Geralmente, quando essas moléculas de N2 são atingidas por raios, né, aí a gente vai ter fornecimento de energia suficiente para que essa reação entre nitrogênio e oxigênio ocorra. Só que, justamente por ser algo mais difícil de acontecer, a fixação de nitrogênio através da chuva, né, através da precipitação dessas espécies químicas no solo, ela ocorre de forma minoritária, né? Os maiores responsáveis pela fixação de nitrogênio no solo são as bactérias. E por fim, o ciclo da água. A água que é uma substância muito importante para a gente. Bom, então a gente tem aqui, primeiramente, a água dos rios, dos lagos, dos oceanos, que ao absorver calor do ambiente, elas se evaporam. Então, elas passam do estado líquido para o estado de vapor e elas vão para a atmosfera, podendo se condensar, né, nas nuvens e posteriormente podendo se precipitar. E também é muito importante nós lembrarmos de que as plantas também têm processos de transpiração que permite com que parte da água presente na sua estrutura vá para a atmosfera. E isso contribui também para a formação das nuvens nesse processo de condensação. E a água, ao se precipitar, ela pode se precipitar tanto na sua forma líquida ou na forma sólida, né, que é neve, através da neve e do gelo. O interessante nesse ciclo da água é que a gente tem predominantemente transformações físicas da água. A água, ela muda apenas o seu estado. Tranquilo? A gente não tem reações químicas aqui. Tratam-se apenas de transformações físicas, né, mudanças de fase. Então, nós temos aqui a água nos seus vários estados físicos, no caso, um estado sólido, um estado líquido, né, como aqui nos rios, oceanos, e um estado gasoso na forma de vapor. Bom, é isso. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários suas dúvidas ou então podem mandar mensagem por e-mail e até a próxima.